Fala pessoal, tudo bom? Eu acredito que para quase todo mundo não esteja, né? Mas justamente por conta dessas últimas notícias, né, desses últimos acontecimentos é que eu achei importante repetir o que eu fiz no meu primeiro vídeo aqui no canal, né, que foi aquele papo de torcedora para torcedores e falar justamente sobre todas essas coisas que estão acontecendo, porque eu vejo muita gente entrando em pânico à toa a respeito de jogadores que já deixaram claro que não iriam sair, e que também, né, a própria SAF, o John Textor mesmo, tipo, assim como ele fez com o Marlon, ele deixou, foi bem explicado que se o Marlon quisesse sair, beleza, se não, ele continuava aqui com a gente. O Marlon escolheu sair, então vai fazer o que, não é mesmo? E é sobre isso. Hoje vai ser um vídeo mais descontraído, vai ser mesmo um papo de torcedora para torcedores, mais uma, né? Porque botafoguense não tem um dia de paz, né? Nem mesmo entre Natal e o Ano Novo. A gente tem que sofrer também. E é isso, vamos lá, pra gente começar a bater o papo. Sem mais delongas, pode rodar a vinheta. Botafogo, Botafogo, campeão de 1910. Então vamos lá, gente. Sobre o Marlon, é aquela coisa. Ele pediu pra sair. Textor ainda tentou conversar com ele, não adiantou. Ele achou que o melhor para a carreira dele era ficar, né, fazer esse contrato de 3 anos com o Palmeiras. E o Textor ia fazer o quê? Porque, assim, na minha opinião, se o jogador quer sair, que saia. Saia, vai com Deus. Porque eu prefiro 1000 vezes que saia, tipo, tá sem vontade de jogar, então sai de vez, do que fazer, tipo, o John fez, né, de tá lá, vai pra Inglaterra, aquela coisa toda e tal, aí vai lá e entrega aquele jogo contra o Cruzeiro, fazendo umas coisas totalmente bizarras, a cabeça dele lá na Inglaterra já, entendeu? Então eu prefiro 1000 vezes que vá mesmo, porque, assim, ele poderia ter saído de um jeito muito melhor, poderia, né? Tanto que a gente vê, eu não posso dizer 100% da torcida, mas uma grande parte, mesmo com jogadores como o Tiquinho e indo para o Júnior Santos indo para o Atlético Mineiro, mas de certa forma eles ainda saíram de uma forma assim menos pior, porque querendo ou não, eles fizeram a parte deles, realmente fizeram parte dele, já não estavam jogando um futebol, né, como, por exemplo, o Tiquinho já não estava mais jogando em 2003, em 2024 ele já não estava mais, né, sendo titular, não estava mais, né, estava ali mais compondo do que realmente ajudando e tal, mas ainda assim é um bom jogador. Júnior Santos, apesar, né, da lesão que deixou ele fora praticamente o ano inteiro, voltou, fez gol que selou a nossa glória eterna, então assim, simplesmente perfeito. Um pouco estranho também ter escolhido justamente o time que ele ajudou a derrotar. Assim, né? Não faz sentido, mas beleza. Foi pelo dinheiro, pelo menos fez o trabalho dele ali. Tipo, encerrou, já era, né? Já era final. Não, ele não iludiu ninguém e tudo mais. Então, beleza. Tem gente que guarda rancor, mas tem gente, como eu, por exemplo, que eu vi como uma saída normal, tranquilo, né? Ele já não é jogador novo para ficar indo para Europa, essas coisas, então dá para entender por que essa escolha. Agora o Marlon é uma situação muito diferente porque a gente está falando do capitão do nosso time. A gente está falando daquele cara que o pessoal até fazia meme e tal, os próprios botafoguenses, a gente falava tipo, pô, vai tomar esporro igual o Marlon Freitas porrando todo mundo no vestuário e tal. E isso pega pra caramba, isso pesa muito mais do que a saída do Chiquinho, do que a saída do Júnior Santos. Foram muito importantes, sim, mas eles realmente fizeram o trabalho deles, não iludiram ninguém, sabe? Realmente encerrou ali, acabou. Agora, o Marlon não. Ele já começa pelo fato de que ele já estava fazendo negócio por fora. Isso pra mim, se isso não é traição, eu não sei o que que é. Não sei o que que é. Você estando naquele time, você batendo no peito pra falar porque não, porque eu me identifico com o time, porque o Botafogo é isso, o Botafogo é aquilo e tal. Aí sempre nos documentários, nos vídeos, exaltando, falando, ele não seria nada sem o Botafogo, não sei o que, não sei o que lá. E tava ali debaixo dos tapetes, ali escondidinho, tratando com o Palmeiras para um contrato de 3 anos, onde, convenhamos, ele vai ficar esquentando o pão. Ele não vai, desculpa, não vai. Não vai, e já começa pelo fato de
né, daqui a pouco tempo, ele faz 31 anos. Ele nos últimos jogos do Botafogo, ele já não estava indo tão bem. Tava dando passes longos, assim, perfeitos e tal, mas em questão de ficar com a bola, ele tava. Uma coisa que me irritava muito era ele sempre recuando a bola, ao invés de, né, começar ali um contra-ataque. Ele parava e ficava atrasando a bola sem necessidade, muitas das vezes. Então, de certa forma, a gente fica pensando, ele tinha necessidade? Não tinha, foi pelo dinheiro. E aí a gente começa a pensar, será que o pessoal na hora de falar, de fazer vídeo, né, bate no peito, fala tudo, mas a maioria não está falando por falar. A gente vê que na prática não é bem assim. Eu, sinceramente, ouvi muitos vídeos, né? Eu vi uma compilação de vídeos de palmeirenses que também não gostaram dessa contratação. E eu entendo completamente, porque eu também ficaria bem pé da vida se meu time fosse lá e contratasse um jogador de mais de 30 anos de um clube, né? Não vamos dizer rival, mas tipo assim, um clube que a gente, né, teve um histórico de confronto aí bem intenso desde 2023 para cá. Então, assim, eu também ficaria bem pé da vida, principalmente se meu time tem o dinheiro para pagar algo melhor, um jogador novo, um jogador que possa realmente, né, acrescentar em campo e não para esquentar banco, né? E eu não sei dizer se tiver algum palmeirense assistindo, que eu acho difícil, mas se tiver, o Palmeiras está precisando de um jogador como Marlon Freitas? Porque, assim, tinha que ser o Marlon Freitas? Ou vocês acham que teriam melhores opções? Porque eu, sinceramente, eu não acho que escolher um jogador de quase 31 anos seja uma boa escolha para um time que, em questão de títulos, em questão de, né, de jogar, de lutar por títulos, é sempre muito intenso. Eu acredito que sair de um para outro com até uma intensidade maior, eu diria, é dar um tiro no pé. É dar um tiro no pé, porque eu não acredito que vá dar certo, porque os únicos que saíram do Botafogo e deram certo foram aqueles que realmente honraram a camisa e que até hoje respeitam o Botafogo, né? A gente vê como exemplo o Igor Jesus, que, né, nem precisa dizer, o cara é Botafogo todinho. O cara é completamente apaixonado pelo Botafogo. E alguma coisa por dentro me diz que ele vai voltar em algum momento, nem que seja para encerrar a carreira. A gente aceita de braços abertos, pode vir a qualquer momento, a gente aceita. Inclusive agora, se você quiser vir agora, a gente paga Uber, faz, entendeu? A gente faz uma vaquinha para pagar a multa. Enfim, voltando pra conversa, né? Luiz Henrique também, você vê que ele tem uma conexão, o cara lá da Rússia, vendo Piratão para poder assistir jogo do Botafogo. E né, a própria esposa falar que ele, né, que ele tava doido para voltar pro Rio, que ele sente saudade. E ele mesmo falar em um podcast que o Texor, ele não quis, tipo, aumentar o salário dele, que, convenhamos, era mais do que merecido. Mas aí o Texor não quis aumentar o salário dele, não quis renovar, mas gastou o triplo para trazer jogadores que a gente até hoje está esperando, né, entender por que aquele jogador, né, foi. A gente gastou tanto para o jogador que não faz quase nada. Alguns começaram a mostrar rendimento agora, já na reta final, e alguns nem isso. Então, né, é meio complicado. E é aquela coisa, né? A gente entende quando um jogador sai daqui para ir para um time da Europa, mesmo que seja um time seja um time bem abaixo, um time que quase não luta por nada, mas a gente entende, vai ganhar em euro, vai ganhar nem em dólar, então, né, a gente consegue entender, principalmente quando é um jogador já, enfim, de carreira, né? Enfim, não, ou no caso para, né, jogar numa MLS da vida,
Geralmente o jogador está em fim de carreira, né? Mas, no caso de jogadores jovens, é claro que a visão é sempre ir para a Europa para jogar nos maiores times, né? Mas esse não foi o caso do Marlon. Não foi. E isso machuca a torcida justamente pelo fato de que o cara era o capitão do time, basicamente o cara mentiu na nossa cara. Eu posso estar exagerando por estar com raiva, eu tô controlada, no sentido, né, não estou gritando, não estou, né, estou aqui pleníssima, mas na verdade eu sinto como uma traição, porque mesmo que ele não estivesse jogando bem nesses últimos jogos, mas a torcida tava lá pra ele. Caramba, ele tá no bandeirão de ídolos, entendeu? E agora a única vontade que eu tenho, que eu até peço, né, pra torcida, tira do bandeirão, porque isso não é por ele sair, não é por isso, porque temos outros ídolos ali no bandeirão que também não jogaram até se aposentar no Botafogo. Mas uma coisa é você sair de forma justa, sair pela porta da frente, sair de uma forma honesta, sair sendo honesto com a torcida e com o time. Outra coisa é você fazer o que o Marlon fez, porque foi puramente dinheiro. Então tudo aquilo que ele falava, né, nos vídeos, no documentário que, né, ainda tá saindo episódios, ainda tem episódios para sair, aquilo não foi nada. Aquilo não foi nada. Porque na primeira oportunidade de ir, e a gente não tá falando de time estrangeiro, estamos falando do Palmeiras, aqui do lado em São Paulo, porque ofereceu um salário maior para ele, sendo que a posição do Botafogo inicialmente era justamente permanecer e renovar o contrato com ele. E graças a Deus que não fez, porque senão a gente ia assinar contrato, aquela coisa toda, né? Enfim, foi o que eu falei, eu prefiro que saia, e que chegue alguém com sangue nos olhos para ficar no lugar, do que ficar sabendo que o cara não quer jogar com o Botafogo, não quer jogar no Botafogo, e a gente tem que engolir isso. Porque o Texo quis, porque fulano quis. Não, dessa vez eu defendo o Texo. Quer ir embora? Então vai. Então o Botafogo ainda ganhou o dinheirinho, assim, considerando nossas dívidas, considerando, né, que temos que manter um caixa aí para contratar, né, novos jogadores. Não é grande coisa, mas ainda assim é 1 milhão a mais do que o inicial, o plano inicial. Então, assim, o Palmeiras está levando um jogador de quase 31 anos, que provavelmente vai esquentar banco, ou então provavelmente nem vai chegar a fazer muita diferença, porque o Palmeiras tem um elenco bom e o Palmeiras tem dinheiro para ir atrás de outras joias, né, novas, ou enfim, até com 30 anos, mas que tem um rendimento melhor. Então a gente está falando de alguém que pode acabar sofrendo do mesmo mal do Júnior Santos, do Tiquinho, que é ir para outro time, né, e fica lá assim, entendeu? Fica lá esquentando o banco, fica lá quando entra, não consegue fazer nada. E é isso. É isso, tipo, é o que acontece quando você faz isso. Você faz tudo bem fazer escolhas erradas, todo mundo faz escolhas erradas na vida, mas uma coisa é você ser honesto com a torcida, você sair e pensar, né, pô, saí, mas ganhei mais salário e tal, mas do que adiantou? Tô aqui secando o banco, não consigo jogar, não posso ser como era antigamente. E sair como ele e o John fizeram, ao ponto de não ter mais a confiança da torcida, sabe? E não é uma coisa que dá para perdoar fácil, porque a gente tá falando de um cara que foi colocado no bandeirão ao lado de Garrincha, de Nilton Santos, entendeu? E que eu acho que serve de aprendizado, que a gente não deve elevar uma pessoa a título de ídolo assim logo de cara. Porque, por exemplo, eu considero Savarino e o Barbosa, eu considero eles ídolos só pelo fato
né, o Savarino recusou imensas propostas de vários lugares diferentes, Europa e Arábia, e enfim. E ele deixa claro que ele não pretende, ele não quer, dá quase para ver ele se fincando no campo, assim, falando que não quer sair e tal. E o Barbosa, a mesma coisa, o Barbosa falou que se depender dele, que ele fica no Botafogo até se aposentar. E ele mesmo falou que infelizmente não depende só dele. Então, assim, esses são. Eu não estou dizendo que tem que botar agora no bandeirão, não é isso. Mas são jogadores que, para mim, eles foram muito mais importantes. Porque falar no vestiário, ele falou, e no fim veio a traição, né? Veio a facada nas costas. E, sinceramente, para novo capitão, eu acho que o Telles, o Barbosa, o Marçal seriam ótimas substituições e que realmente possam passar o amor ao Botafogo, porque são pouquíssimos que realmente têm vontade de continuar aqui, de continuar jogando e não fazer o que o Marlon fez. Porque uma coisa é você amar o Botafogo, por exemplo, o Almada. O Almada, no momento que ele veio, a gente já sabia que ele ia embora em questão de 6 meses. Ele pediu para ficar até o final. Ganhou o Brasileirão, ganhou o Libertadores e tal. A gente já sabia que ele ia embora, ele foi, mas ele nunca, esqueceu da gente. Esses dias mesmo, a foto que ele tirou com um fã com um bermudão do Botafogo ainda. Então, assim, não é. Eu não tô dizendo que tem que levar em consideração da coisa. Não, não é. O caso do Marlon é bem diferente. É bem diferente e é uma coisa que não dá para passar um pano, porque foi melhor até pra gente, porque a gente ia gastar um dinheiro, né, aumentar o contrato de um cara já com 31 anos, um cara que já não estava jogando tão bem nos últimos jogos, e só pelo fato dele ter feito isso pelas costas, já ter começado a procurar negociar com o Palmeiras antes mesmo de falar algo com, né, de expressar essa vontade pro Textor e tudo mais e pra SAF, só isso já prova que não é alguém que vale a pena a gente ficar passando pano. Não vale. Isso é uma traição. Uma coisa é chegar pro Tex ou pra SAF, eu não pretendo receber uma proposta, tal, então, é de tanto, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Né, ter uma conversa. E não assim, o Texo receber a notícia quase junto com a gente e aí aí sim marcar uma reunião para poder falar com o Marlon. Gente, isso é horrível, isso é uma vergonha. Somos gratos pelo que ele fez, né, em 2024. Nós somos gratos por tudo que ele fez, que nos ajudou a chegar onde chegamos, mas é mais um a sair pela porta dos fundos. Porque, desculpa, eu entendo quem defenda, eu entendo. Eu não tô aqui para crucificar o Marlon, longe disso. Mas eu também não posso agir como se fosse uma coisa super normal. É normal os jogadores, né, irem embora e tal. A gente tá mais que acostumado com isso, inclusive, né? Já foi um milagre a gente ter conseguido um técnico em 5 dias e não em meses, mas a gente não tem nem um dia de paz. A gente conseguiu o técnico, a gente tava todo feliz, aí vem uma bomba dessa. A gente não tem paz. Mas, assim, a gente não tá falando de um jogador qualquer. A gente tá falando do Marlon Freitas, nosso capitão. O cara que era praticamente o rosto do time, né? Estando em entrevistas, estando em vários programas, em vários podcasts e sempre mostrando assim uma atitude super botafoguense que dava orgulho de ver. E aí a gente agora para pensar, isso tudo foi falso? Porque
essa decisão de ir pro Palmeiras não parece que foi uma coisa do nada, tipo, ele acordou e falou: "Não, então, eu acho que eu vou fechar com o Palmeiras, eu acho que eu vou", né. Não, isso não acontece assim. E já começa pelo fato dele ter avisado o John Textor primeiro por chamada de vídeo. Chamada de vídeo. Isso pra mim é mais uma das várias faltas de consideração. E nesse caso até de profissionalismo, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu entendo que a razão principal que ele mesmo disse é porque ele está pensando na família, no que é melhor para a família. Mas será mesmo que, tipo, o dinheiro é tudo, sendo que ele no Botafogo já recebia uma quantia muito boa e que, conversando, ele poderia até receber mais? Porque, sinceramente não dá para compreender um cara chegar e pensar apenas no dinheiro e largar uma idolatria por um clube onde, se ele permanecesse e ajudasse o time a, em 2006, ganhar mais títulos, é óbvio que ele teria o reconhecimento, é óbvio que ele teria um aumento, entendeu? Só que parece que hoje em dia ninguém mais tem paciência, todo mundo quer para agora. E o Textor ainda estava disposto. Só que ele mesmo falou, e foi confirmado, que por eles falaram, é basicamente assim: ó, Marlon, nós queremos renovar com você, nós queremos que você continue no time, depende só de você. Se você quiser sair, tudo bem, não podemos fazer nada, mas queremos renovar com você, podemos entrar num acordo. Não, eu quero fechar com o Palmeiras. Então tudo bem, ok. A gente ia fazer o quê, gente? Quem tá falando questão de, não sei o que, financeiro e tal, gente, não é como se eles ganhassem uma merreca e precisassem urgentemente de ganhar, tipo, sei lá, 50 mil a mais, entendeu? Pra garantir uma boa vida pra família. Todo mundo ali já tem uma boa vida, até os moleques da base já estão crescendo ali, já estão começando a melhorar de vida no sentido financeiro. Aí vai me dizer que o cara não. E aí é aquela coisa, dificilmente vai acontecer algo diferente do que ele ser contratado e ficar no banco e ser chamado assim, em último caso, alguém se machucou, enfim, alguém tá amarelado, ou o cara tá cansado, vai lá, bota ele, entendeu? Então assim, não faz sentido. Se ele queria o melhor para a família, estabilidade é uma coisa importante, ainda mais em final de carreira. Contrato de 3 anos com o Palmeiras, 3 anos de incertezas, porque você não sabe como vai ser por lá. O Palmeiras é uma torcida completamente diferente, é um time completamente diferente. Parece que eu tô falando óbvio? Parece. Só que o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, é uma incerteza. No Botafogo o cara já era ídolo, no Botafogo o cara já tinha tudo, o cara já tinha o apoio da torcida, o cara já era capitão, o cara tinha os jogadores ali, o controle na mão. E o cara larga tudo isso por dinheiro, larga tudo isso por mais dinheiro, porque ele já ganhava uma quantia boa. E ainda mais quando o próprio clube fala que queria renovar com ele. Então, assim, me desculpa, gente, mas eu não consigo ficar triste, eu não consigo pensar assim, tipo, mas tem que pensar na carreira dele. Ele tem que pensar na carreira dele, mas eu tenho minha opinião como torcedor e minha opinião é que ele errou feio. Porque vai sair pela porta dos fundos, assim como o John, e perdeu uma idolatria para ir para um time, um contrato de 3 anos para um time que raramente vai precisar dele em campo, porque o Palmeiras tem dinheiro para cacete para poder contratar novos jogadores que joguem na mesma posição que ele e até melhor de repente. Então sim, ficou um gosto muito amargo
muito amargo, principalmente pelo fato dele ter feito, já ter começado as negociações ali às escondidas. Isso não me desce, acredito que não se desce para ninguém, né, para nenhum torcedor. E é isso, eu acredito que é um choque de realidade para a gente aprender a valorizar os jogadores que a gente tem, que realmente demonstre de verdade, né, ao ponto de recusar propostas milionárias como o Savarino, como o Barbosa. São esses que a gente tem que valorizar mais. Não tô falando de botar em bandeirão, isso é uma coisa muito forte. Mas eu tô falando no sentido de dar mais valor. De tipo assim, não, a gente quer, esses dois aqui precisam permanecer. Não importa quem sai, esses dois têm que permanecer. Aquele ali tem que permanecer, entendeu? Valorizar aqueles que querem estar com a gente. Não é o contrário. Porque ele não vai receber o carinho da torcida mais. E já não tá recebendo. E já até prevejo o primeiro confronto entre Botafogo e Palmeiras. Se ele entra em campo, se for no Nilton Santos, o cara vai ser vaiado imensamente. E é o que acontece. O futebol é isso também. Ele fez a escolha dele. Ele sabia das consequências. Então, acredito que ele esteja pronto para arcar com as consequências também. E é isso, pessoal. A gente tá aí, né? Já temos um reforço com o Villalba. Outros estão, né, encaminhando. E uma coisa muito importante, além de renovar, né, os jogadores, é justamente arrumar a casa. E eu vejo isso como arrumar a casa. Porque se o Marlon ainda fosse importante pro time de forma geral, eu acredito que o Martin Anselmi teria feito como fez com o Vitinho. Tipo, não mexe no Vitinho não, que eu preciso dele. Pra minha jogada, eu preciso dele. Se ele não fez isso com o Marlon, é porque para ele tanto faz. Ele tem uma outra solução, ele vai arranjar outra solução ali. E, cara, o cara tá chegando agora aqui com a gente, beleza, mas ele conhece o futebol sul-americano como ninguém. O cara já esteve no futebol brasileiro. Então, eu quero acreditar que ele, sim, o sangue nos olhos a gente já viu que ele tem. A gente já viu o cara doido das ideias, é isso que a gente precisa, doido das ideias. Um cara que, se tiver que brigar com o juiz, vai brigar. Um cara que, se tiver que reclamar de alguma falta não marcada, de um pênalti que, né, tá na cara ali, o VAR não viu, é isso que a gente precisa. E nem isso também seria trabalho de um capitão? Seria, mas o nosso já não estava fazendo isso mais, né? Quem estava brigando mais pelo Botafogo em campo era o Marçal, era o Barbosa, né? Então, assim, que a braçadeira de capitão seja passada para alguém com competência, né? Os três nomes que eu dei, o Marçal, o Telles e o Barbosa, são os meus favoritos para receberem essa braçadeira. E também essa arrumação da casa é necessária para que a gente tenha um 2026 que a gente tenha um aprendizado para não cometer os mesmos erros desse ano. E uma das coisas que a gente aprende também com todo esse assunto do Marlon é que a gente não deve confiar 100% em jogadores que ficam ali, que falam bastante, adoram falar, mas na hora de mostrar, não mostra. E isso não é ser ídolo, isso não é. Então, ficou aprendizado, né, para todos nós. E é isso, esse foi o papo torcedor, né, de hoje. Acredito que virão mais, né, conforme as notícias forem aparecendo. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem suas opiniões, eu ficarei super feliz de responder. E curtem, compartilhem com os amigos. Se aparecer a opção de hypar, cliquem na opção, que ajuda pra caramba. E se inscrevam no canal também, que a gente tem muita programação nova vindo para janeiro.
E é isso. Fiquem bem. Olhem lá, olhem a pressão, o coração, né? Não acreditem em qualquer coisa. Não acreditem em todas as fontes. Esperem que tudo vai se resolver. Às vezes vem a chuva para depois vir um arco-íris. E é isso. Fiquem com Deus e tchau.